E o pessoal, bem-vindos ao Gosto de Anime. Hoje vamos fazer 3 análises: Kiseiju, Death Parade e Tokyo Ghoul Route A. Portanto, já sabem, o link das timestamps estão na descrição. Cliquem e divirtam-se. Muito bem, primeiro vai ser a análise de Kiseiju. Atenção, esta análise vai ter muitos spoilers, portanto, se não querem ser spoilados, passem já para a próxima análise. Links das timestamps na descrição, ou então vão ver a anime assim de rajada e depois voltem ao vídeo. 24 episódios, rapidinho, né? Portanto, primeiro do que tudo, queria falar do Goto. O Goto foi sem dúvida o vilão mais aterrorizador da série, foi o vilão mais badass da série, e cada vez que ele aparecia em cena toda a gente ficava arrepiada. Ok, este vilão vai fazer mal a alguém, vai matar alguém, vai dar um discurso maléfico, ou então vai simplesmente assustar todos os personagens em cena. E sinceramente foi isso que aconteceu. Ele era um vilão bastante imponente, e um vilão destes acho que era bastante ilógico ser morto através de combate físico. Não importa que raio de estratégia é que o Migi e o Shinichi criassem, eles nunca iriam conseguir derrotar o Goto através de combate físico de forma a que aquilo ficasse credível, porque só em pura comparação aritmética, numérica, eles são tipo 2 e o Goto era tipo 5 ou 7 ou lá o que era, nem sequer decorei o número, mas também não interessa, muito mais do que 2. Portanto, eles a partir daí nunca iriam conseguir derrotar o Goto. Agora, a forma como o Goto morreu, um vilão tão imponente e tão aterrorizador, ele morreu com um prego. E houve pessoas que disseram, bem, isto foi bastante patético, não gostei. Pessoalmente eu gostei, porque deu bastante ênfase na mensagem que a anime queria dar, que era: o ser humano é o ser mais forte e mais aterrorizador de todos. Porquê? O ser humano, nós ganhamos a corrida biológica, não sei se é assim que se diz, provavelmente não, mas nós ganhamos a corrida, nós somos o ser racional, somos o ser superior deste mundo, não há literalmente nenhum ser mais cruel e mais poderoso do que nós neste planeta, até mesmo os parasitas que, de certa maneira distorcida, conseguem ser menos maléficos do que nós, o ser humano. E eles queriam pôr muita ênfase nisto e puseram o Goto a morrer com uma infecção, o que foi credível e ao mesmo tempo cómico, porque um vilão tão poderoso fisicamente, tão dominante, de repente fica infectado com uma doença qualquer, já não lembro o que era, e morre, literalmente explode o corpo dele. Portanto, por um lado foi hilariante, eu ri-me dessa parte, e depois o Shinichi teve aquele discurso: toda a vida é importante, toda a vida é uma dádiva, mas no entanto eu, enquanto humano egoísta, considero que a minha vida é mais importante do que a tua, portanto vais ter que morrer, tchau boy, tchic, e pronto, o Goto morreu. Sinceramente eu gostei. Agora, no meio disto tudo fiquei desiludido porque o Shinichi não morreu e o Migi não morreu. Eu estava à espera que o Shinichi e o Goto se matassem um ao outro numa espécie de golpe final e os dois morriam, mas isso não aconteceu e então tivemos um último episódio. Eu, quando vi o episódio da morte do Goto, eu pensava que acabava ali, mas de repente vi que havia outro e eu, está-se bem, fixe. E no último episódio eles quiseram pôr ainda mais ênfase nisto, quiseram pôr ainda mais ênfase, desta vez não tanto na mensagem semi-ambientalística, mas mais na mensagem de o humano é o verdadeiro monstro. No último episódio aparece o Uragami e eu fiquei, já me tinha esquecido deste. O Uragami aparece e pega como é que ela se chama? Na Murano, na namorada do nosso personagem principal, pega nela, sequestra e começa tipo a matar pessoas enquanto sobe o prédio e nós ficamos tipo, ok, isto é bastante cruel. E mais uma vez isto põe-nos a pensar, porque é do género, os parasitas, eles ao menos tinham a desculpa que eles matavam pessoas para se alimentarem, ou seja, eles precisavam de matar pessoas para sobreviverem. E depois nós temos este personagem, o Uragami, que nos faz refletir, ok, isto é só mesmo um ser que é cruel sem razão nenhuma. Ele não tem literalmente razão nenhuma para matar pessoas, mas no entanto ele faz isso. Depois eles têm lá aquele bate-papo semi-filosófico entre ele e o Shinichi. Depois a Murano, do nada, eu até saltei da cadeira, ela de repente começa a ter personalidade e eu, o quê? A Murano está a ter personalidade? Ela está a ser útil? Não pode. Mas sim, gostei da Murano e pronto, o Shinichi mais uma vez, apesar do Migi ainda estar adormecido, ele ainda tinha o poder das células do Migi, então ele foi a correr, leva com a faca, espeta um murro no Uragami, o Uragami vai com caraças e de repente a Murano cai do prédio. E eu fiquei, ok, ele vai apanhá-la, mas de repente há aquela cena das mãos e a Murano cai. E eu fico, ok, a Murano morreu. E sinceramente,
eu por um lado estava, bem, se o Migi não morreu, a Murano não vai morrer. E não, a Murano não morreu. E eu fiquei desiludido com isto, porque eu acho que isto era a mensagem perfeita. Depois de tudo aquilo que aconteceu, o humano consegue ser o ser ainda mais monstruoso. Não foi o Goto, não foi o Migi, não foi nenhum parasita que roubou o amor da vida ao nosso personagem principal, mas foi um ser humano tal como ele. E eu acho que isso aí era a mensagem mais poderosa, visto que eles queriam pôr tanta importância nessa mensagem, e gostava pessoalmente que a Murano tivesse morrido. Mas pronto, não morreu, e sinceramente eu gosto de finais felizes, portanto não fiquei assim tão importado, mas acho que estou importado, tão chateado, mas acho que o melhor final possível seria um final em que a Murano morresse. Por fim, acho que, sobretudo com aquele final, nós acabámos por gostar mais dos parasitas. Os parasitas começavam por ser um ser odioso, mas depois começámos a ganhar mais simpatia por eles, sobretudo com a Tamura Reiko, porque a Tamura Reiko foi um personagem, um parasita muito humano, a fazer questões muito humanas do género: quem sou eu? Porque é que eu nasci? Qual é que é o sentido da minha vida? E acho que, em geral, gostei bastante dos personagens de Kisejo e sim, gostei bastante de Kisejo. Dou um like. Agora, Death Parade. Mais uma vez, a Madhouse não estava satisfeita só com uma anime boa com Kisejo e decidiu fazer 2 animes boas e adicionou a Death Parade. Muito bem, Death Parade, eu sinceramente não consegui arranjar assim tópicos para estar aqui a analisar isto muito em pormenor. Vou simplesmente dizer que gostei bastante da anime. Em termos de feeling, é um anime que gostei bastante. Podemos analisar a vida de várias pessoas que tomaram as escolhas corretas, pessoas que tomaram as escolhas erradas. Mais uma vez, o conceito de correto e errado é muito abordado na série, e a série faz uma coisa que eu gosto, que é, ela não nos dá respostas, ou pelo menos não nos dá todas as respostas que nós queremos ouvir. Nós temos de pensar um bocado e analisar por nós próprios o que é que nós achamos correto e errado. E foi uma das coisas que mais gostei na série também, foi ver sempre nos fóruns as pessoas que concordavam com os julgamentos, as pessoas que discordavam dos julgamentos, porque haver a discussão, participar na discussão, foi algo que gostei bastante. Agora, ao longo de Death Parade nós vimos a vida de várias pessoas e parece que tudo isso culminou no episódio final, onde nós percebemos que tudo aquilo era para ver, mais uma vez, são temáticas parecidas, tanto isto como Kisejo, mas para ver o valor da vida. O que todas aquelas pessoas tinham em comum, quer estivessem determinadas a viver pela família ou por vingança, ou pessoas que não estivessem sequer determinadas a viver, como foi o caso da Chiyuki, que se suicidou, mas no final de contas todas elas se aperceberam que todas elas queriam viver, todas elas gostavam de viver, quer se apercebessem disso, quer não. Todas elas tinham pessoas importantes que queriam proteger, como foi até no caso do detetive, e acho que em termos de carga emocional, o episódio 9 e o episódio 12 foram sem dúvida os melhores. Eu já não vi episódios tão intensos há muito tempo, mas eu também não vejo animes para chorar, atenção, se calhar também é um bocado por causa disso. Mas vou só então rapidamente falar sobre o episódio 9, e acho que espi um gafanhoto, não sei se a câmera apanhou, mas não interessa. O episódio 9 foi sem dúvida dos episódios que mais nos meteu a pensar sobre o que era correto, o que era errado. Quando nós vimos, sobretudo, a natureza do julgamento, que é tentar tirar a escuridão no coração das pessoas, atenção, isto soa muito deficiente, mas pronto, tentar tirar a parte mais negativa das pessoas e analisá-la. Acho que, mais uma vez, quando uma pessoa tenta tirar uma coisa à força, por vezes está a criá-la, e era esse o erro dos julgamentos, que muitas vezes não estavam a ver se as pessoas eram más ou não, mas sim estavam a tornar as pessoas más. E acho que há pessoas que estão completamente corrompidas, não por natureza, mas por circunstâncias, como era o caso do detetive e como era o caso da pessoa que foi julgada com o detetive, cujos nomes não me recordo, mas também não interessa. Vocês percebem o que é que eu estou a falar se viram a série. Depois, no último episódio, foi uma choradeira pegada, até o Dekim me chorou e eu fiquei wow, essa é a parte em que vocês ficam mesmo surpreendidos, porque o Dekim é aquele personagem super frio, super cauteloso, mas no entanto super curioso, uma pessoa verdadeiramente interessada pelo ser humano, uma vez que nunca na vida ele poderá experienciar nem a vida nem a morte, mas no entanto tem de lidar com a vida e com a morte todos os dias, pois faz parte do seu trabalho. E achei extremamente interessante ele
por momentos ganhou sentimentos tão fortes que ele chorou. Um avião depois, e ele chorou, o Dekim chorou, e eu fiquei, sem dúvida, eu sorri nessa parte porque foi do género, ok, até este personagem já tem sentimentos, conseguimos ver o desenvolvimento dele desde um personagem super frio e super analítico para uma pessoa que é, ok, ele não é bem uma pessoa, mas para um personagem mais receptivo, um personagem mais autêntico, um personagem que consegue olhar para uma pessoa e consegue julgá-la e consegue ver para além das memórias dela, consegue ver para além das ações dela e consegue procurar mais a causa e não o efeito. E acho que isso foi uma coisa que me agradou bastante. Por fim, em termos de apresentação, Death Parade é excelente. Em termos de soundtrack, Death Parade é excelente. A Madhouse nunca desilude, ou pelo menos até agora nunca me desiludiu. E pronto, a única coisa que eu tenho que deixei um bocado a desejar de Death Parade foi que eu queria um final mais conclusivo. Nós nunca chegamos bem a perceber qual é que é o propósito daquele Deus que está sempre a jogar bilhar. Nunca chegamos bem a perceber porque é que a Nona tem tanto poder naquilo, no meio daquilo tudo, porque é que ela... Nós percebemos que ela pôs os sentimentos no Dekim, mas não percebemos se de facto isso é uma mudança drástica de como as coisas funcionam ou não. Apesar de nós termos visto que as memórias estavam a ser queimadas no último episódio, ou seja, agora supostamente os árbitros devem julgar as pessoas apenas com base nas suas ações, o que é muito mais interessante. E sim, acho que a anime deixou muitas coisas por resolver, mas ao mesmo tempo não precisa de uma sequela, porque essas questões são para ser respondidas pela audiência, por cada pessoa que vê, cada uma tem a sua opinião e nenhuma das opiniões está mais correta ou mais errada do que as outras. Portanto, sim, gostei bastante de Death Parade e recomendo a toda a gente. Foi muito bom. Madhouse, based Madhouse. Por fim, Tokyo Ghoul Route A ou Tokyo Ghoul Raiz de A, como preferirem. Primeiro do que tudo, vou só dizer as minhas opiniões sobre a temporada original de Tokyo Ghoul. Para mim, a temporada original de Tokyo Ghoul foi do género, ok, isto é bom, isto é decente, come-se, é um 6 ou um 7, 0 a 10. Agora, por favor, não glorifiquem tanto aquilo. Aquilo parecia que era o novo Sword Art Online da comunidade. Toda a gente a dizer, meu, isto é a melhor coisa de sempre. Os ovários das fangirls a arrebentarem com o Kaneki e eu, ok, calma, por favor, é só um anime. Pronto. Agora, apesar de tudo eu gostei. Não achei que fosse assim uma coisa tão boa como a comunidade dizia, mas gostei. Agora, a segunda temporada conseguiu ser muito, muito pior que a primeira. Primeiro do que tudo, a soundtrack, eu vou só dizer as partes boas primeiro, sem ser os últimos episódios que eu já falo sobre isso. A soundtrack é muito boa, ok? A soundtrack de Tokyo Ghoul Route A é muito boa, eu gostei. Excepto o opening. A partir do momento que vocês tentam criar uma música emocional com uma letra filosófica e uma parte da letra diz e a prostituta cuspiu fogo, eu nem consigo dizer isto sem me rir, e a prostituta cuspiu fogo. Isto não é filosófico, isto é mongoloide. Vamos passar à frente do opening. Agora, os episódios, sinceramente, o que eles tentaram fazer foi... Eles tentaram desviar-se da manga, mas ao mesmo tempo fazer o mesmo que a manga fez. Ou seja, eles tomaram uma decisão, mas não foram homens quanto a essa decisão. Eles não foram com essa decisão até ao fim. Porque o que eles deveriam ter feito é... Ok, pessoal, nós temos bastantes capítulos para enfiar em 12 episódios, nós vamos ter que comer bastantes coisas, vamos ter que remover bastantes partes... Vamos tentar fazer uma coisa diferente da manga, mas que faça sentido. Eles tentaram fazer uma coisa diferente da manga, no sentido em que, por exemplo, o Kaneki juntou-se à Ogiri, mas depois tentaram fazer exatamente o mesmo que acontecia na manga. Ou seja, não teve sentido nenhum. A temática recorrente da série Tokyo Ghoul Route A, para quem não leu a manga, é o que raio é que está a acontecer. Porquê é que este personagem desapareceu? Porquê é que este personagem supostamente é relevante? Porquê é que este personagem está aqui? O que é que este personagem está a fazer? O que é que este personagem... espera, ele já foi... Porquê mesmo? Eu não percebi. Eu enquanto não leitor da manga, a anime foi uma confusão do início ao fim. Não deu para perceber nada. Eles tentaram, parece que pegaram num saco de arroz e tentaram enfiar o arroz todo dentro de um frasco. Tipo, não dá para enfiar tanta coisa num sítio tão pequeno, ok?
Ou pelo menos cortem coisas, eliminem coisas que não achem importantes. Mas não, eles tentaram meter tudo, mas tudo à badalhoca. Não quiseram arriscar as críticas dos fãs de cortarem coisas que fossem menos importantes e então quiseram meter tudo. E ficou tudo mal feito. À exceção do último episódio que eu já falo sobre ele. Agora, sobre a soundtrack, eu já disse que era boa. Sobre a animação está horrível. Parece que eles guardaram o orçamento todo para os últimos episódios, o que sinceramente nem é uma coisa que eu me importo pessoalmente, porque pelo menos o último episódio ficou bem feito na minha opinião, mas há animes que têm 12 episódios e conseguem ter boa animação nos 12 episódios, portanto, porque é que Tokyo Ghoul não o fez mesmo? Enfim, parece que hoje em dia só Madhouse é que se consegue manter consistente e até essa de vez em quando tem assim uns slicks, mas pronto. Quanto à animação, eu lembro-me desta cena particular, que eu acho que já falei sobre isto, na saga da prisão. Mais uma vez houve montes de personagens nessa saga que tipo apareceram e desapareceram e eu nem percebi se eles eram relevantes ou não, mas pronto. Em que o Amon estava a matar ghouls na prisão e a animação era tipo isto. E parecia que aquilo era desenhado no Paint ou assim, não percebi. Parece que estava a ver Minecraft em vez de anime, mas pronto. Agora, vamos só rapidamente falar sobre o último episódio. O último episódio foi um episódio muito emocional. Eles tentaram fazer duas coisas, assim, de um ponto de vista mais artístico, que era o nevoeiro na luta entre o Kaneki e o Amon, e depois a neve na parte final. Quanto à parte do nevoeiro, eu acho que ficou bem feito ao início, no sentido de eles começaram a batalha, o nevoeiro a dar aquela parte mística, a dar aquela parte daquele caos, aquela indecisão, aquela incerteza, e depois eles começam a colidir os ataques, vê-se as faíscas no meio do nevoeiro, vê-se os ataques deles a cortarem o nevoeiro, muito bom. Mas depois parece que começaram a usar demasiado essa gimmick do nevoeiro, de forma a esconderem o mau orçamento que tinham, e isso aí já não ficou tão bom. Mas de resto não tenho nada a dizer. As lutas, na maior parte delas, ficaram boas também, foram só 2 episódios ou 3 de lutas, portanto acho que as lutas ficaram bem feitas. Agora, a cena final do Kaneki com o Ida. Eu já sabia que o Ida morria, porque eu já li alguns spoilers em fóruns antes de ver a segunda temporada. Eu já sabia que o Ida morria, já sabia que o Kaneki morria, não sabia que o Amon morria, fiquei bastante surpreendido com isso. Mas a parte do Kaneki a segurar no Ida, e atenção, o Ida morreu de forma diferente da manga, para quem tiver curiosidade de valer, eu não vou spoiler. Mas a parte dele com o Ida começou a tocar o Unravel, que era o primeiro opening da primeira temporada, e eu fiquei, yes! Ok, isto vai ser um momento fixe. Foi sem dúvida um momento muito bonito, uma cena muito bem feita do ponto de vista emocional. O cantor não era o mesmo que cantou o opening, mas notava-se que ele estava a pôr bastante emoção na voz, ele estava a ter um momento emocional e eu gostei, foi muito bom. Agora eu estava com uma certa premonição que era. O Kaneki estava com o Ida, depois o véu cai, depois o pessoal da CCG vê o Kaneki e eu, não. Eles não vão estragar este momento com diálogo. É que o momento para ser perfeito, pelo menos a minha opinião, era a música tocava sem interrupções até acabar. Mas não. Eles tinham que estragar o momento com falas que, pronto, nem sequer têm grande relevância, porque nós sabemos o que é que eles estão a dizer. O Kaneki está aqui, vai matá-lo, pronto, nós sabemos o que é que eles estão a dizer. E então quando eu vi o pessoal da CCG a pegar no telemóvel, eu, não. Depois, não sei quê, é o Ghoul, e eu tipo, não! Mas pronto, o momento não ficou totalmente arruinado, mas na minha opinião, se eu fosse o diretor da anime, o que eu fazia era, eu metia só os personagens a fazer tipo assim, no sentido de estão a comunicar, e depois via o gajo de cabelo branco, cujo nome não me recordo, a olhar para o Kaneki, e depois o confronto deles, o Kaneki depois à Ida, a música acabava e começava o combate, pronto. Se fosse o diretor eu faria isto, fazia um momento silencioso só com a música e não estragava a carga emocional que o momento tinha. Eles quiseram estragar, pronto, opiniões, cada um tem o seu sentido artístico diferente. Mas sinceramente, pronto, a única coisa que eu gostei em Tokyo Ghoul Route A foi o último episódio, os últimos 2 vá. O resto foi mau, muito mau, e sem dúvida, para quem gosta de Tokyo Ghoul, vão ler a manga, divirtam-se lá, os personagens são muito mais explorados pelo que eu ouvi dizer. Eu sei de algumas coisas, mas nunca li a manga, só li alguns spoilers e algumas críticas de pessoal que leu tanto a manga como viu o anime, e pronto. Recomendação, pessoalmente, vão ler a manga. Eu não sei se o vou fazer agora, acho que não tenho muito tempo, mas a anime em si,
Né? BAM! E foi isto o episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu tento tornar estes episódios o mais curtos possíveis, porque podem vir a ficar muito longos. Eu já cheguei a fazer episódios com mais de meia hora e acho que não quero repetir isso, porque vocês, a audiência, não apreciam tanto esse formato tão longo e tão detalhado. Portanto, falei só 3 animes, espero que tenham gostado. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Concordaram, não concordaram, gostaram, não gostaram? Sim senhora. O que é que acham da nova câmara também? E pronto, mais uma vez, o link para o meu anime list vai estar na descrição. O link para o meu Facebook, sigam-me, vai estar na descrição. E pronto, foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado e até à próxima. Beijinhos. Uau!